Oi, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre os subtipos de coordenadas. Para falar sobre os subtipos de coordenadas, eu preciso lembrar vocês o que são orações coordenadas. Só um minutinho aqui, porque não tá indo. Os subtipos são esses aqui, eu vou falar pormenorizadamente sobre cada um deles, tá? Não, de novo, não só decorem rótulos. Esses rótulos, na verdade, são são uma redução de uma análise. Então, não é simplesmente um rótulo que eu enfio porque existe tal conjunção. Não é assim. Eu primeiro analiso, depois eu pego e coloco um nome que sintetiza a minha análise, tá? Lembrando que orações coordenadas, elas estão no mesmo nível umas das outras. Por quê? Elas não exercem função sintática nas outras, então ela não vai ser objeto direto, ela não vai ser sujeito, ela não vai ser complemento nominal, ela não vai ser predicativo do sujeito, ela não vai ser aposto, ela não vai ser nenhum tipo de complemento, uma oração da outra, tá? A oração que apresenta a conjunção, a coordenada que apresenta a conjunção, que normalmente é a segunda, é chamada de sindética alguma coisa. Algum desses nomes aqui. A primeira oração, que não tem o síndeto, ela é simplesmente chamada de assindética. Isso é uma questão de nomenclatura, tá? Mas, de qualquer modo, essas duas orações, elas pelo síndeto, então numa árvore eu sempre vou ter o síndeto em cima, a conjunção em cima, vai coordenar as duas. Por quê? É a conjunção que vai segurar as duas no mesmo nível. Vou mostrar isso mais pormenorizadamente para vocês. Já entrando nos subtipos, o primeiro subtipo é a aditiva. Para você saber caracterizar qual é o subtipo, enquanto a Suzy grita, a Suzy é a cachorra do vizinho, você vai precisar da semântica, do sentido. Analisou que a frase, ela poderia existir sozinha, que ambas poderiam existir sozinhas, que uma não depende da outra, e que o síndeto, que a conjunção, está coordenando as duas no mesmo nível. De novo, a análise aqui não é em linha, não é linear, é em níveis de hierarquia, tá? Então, elas estão no mesmo nível de hierarquia, aí eu vou ver. O sentido é de uma soma de coisas, de ações positivas ou negativas. O sentido é de uma quebra de expectativa, de uma diversidade. Eu tô indo para cá, uma oração faz eu ir para cá e de repente vem mais e pá! Arrebenta aquele sentido e traz uma adversidade aquilo. O sentido é de alternância, na questão de eu apresentar alternativas, eu apresentar opções de escolha. O sentido é de conclusão, eu concluo alguma coisa a partir de pistas, ou o sentido é de explicação daquilo que eu disse antes. O primeiro dos sentidos possíveis de uma oração coordenada é aditivo. O que é isso? É uma soma de ações. Se eu disser para vocês, por exemplo, eu não fiz nenhuma coisa nem outra, ontem eu estava muito cansado. Eu estou somando coisas, eu não fiz isso e também, mas também não fiz isso. Então eu estou somando coisas que eu não fiz. Quando eu digo eu fiz a comida e Maria lavou a louça, eu estou somando a informação de que eu fiz a comida com a informação de que a Maria lavou a louça. Então eu tenho esse síndeto aqui, essa conjunção e, que faz com que essa oração aqui seja sindética, aditiva, e essa assindética, esse e coordena as duas orações no mesmo nível. Elas têm o mesmo nível hierárquico. Por quê? Eu fiz a comida, faz sentido sozinho. Maria lavou a louça, faz sentido sozinho. Está sintaticamente completo. Não precisa de um complemento. E nenhuma oração está dentro da outra. Elas poderiam existir separadamente. Por isso que o E está coordenando as duas. Como em questão de sentido, eu represento uma soma de coisas. Primeiro eu fiz isso, depois eu fiz mais isso, depois eu fiz mais isso. E outra pessoa fez mais isso. Essa oração é coordenada aditiva. Então, ambas são coordenadas aditivamente pelo E. Mas em questão de nomenclatura, eu vou chamar essa de oração coordenada assindética, porque ela não tem um síndeto. E a que tiver o síndeto, eu apresento o subtipo. Oração coordenada sindética, porque tem a conjunção aditiva. Bom, o segundo subtipo é a adversativa. A adversativa representa uma quebra de expectativa. Desculpa, aqui tá soma de ações, mas tá errado. Deixa eu já corrigir isso aqui. É porque eu copiei o slide. Pronto, professor, corrigi. Representa uma adversidade. O que é adversidade?
Por exemplo, eu quero comprar uma nova pelúcia, mas eu tenho como adversidade o fato de eu não ter muito dinheiro. Se numa oração eu pego e falo para vocês que eu estudei, mas eu não fui mal na prova, o que eu tô falando, a partir do que eu estudei, a partir dessa oração, eu gero a pressuposição já de que eu tenho ido na prova. E o mas fui mal na prova vem justamente quebrar isso aqui. A adversativa tem essa noção mesmo de adversidade de quebra de expectativa. Prestem atenção de que oração adversativa não nega a oração anterior. Ela não vai negar a oração assindética. Ela nega a pressuposição gerada pela oração assindética. Quando eu digo que o Bolsonaro não foi eleito para não fazer nada, infelizmente não estou negando que ele não foi eleito, porque ele foi eleito, infelizmente. Eu estou negando que ele tenha sido eleito para não fazer nada. É mais ou menos a mesma coisa. Imaginem o seguinte, é necessário falar aqui que o mas, ele sempre introduz o argumento mais fraco. A gente vê a análise de orações para vocês prestarem atenção nos textos que vocês escrevem. Quando vocês colocam um mas, vocês estão puxando a ênfase para cá. E vocês estão falando que isso aqui, de certo modo, não vai ser suficiente para alguma coisa. É isso que vocês estão fazendo. Por quê? De novo, quando eu falo que eu estudei, eu quero gerar, por exemplo, uma noção de que eu sou uma pessoa responsável, de que eu presto atenção nos meus deveres, mas aí vem essa oração e quebra com tudo, e acaba com tudo. E coloca uma adversidade a essa pressuposição. Daí o nome adversativa. Esse argumento é mais fraco para essa tese de que eu sou responsável, só que ele acaba sendo mais forte no final, tá? Aqui, eu já vou falar uma coisa para vocês que é importante. Eu já vou comparar, vou puxar uma subordinada. Existe uma subordinada que se chama subordinada concessiva. E ela é muito parecida com a coordenada adversativa. Eu tenho duas orações. Estudei, mas foi mal na prova. Foi mal na prova, embora tenha estudado. Quais as diferenças entre elas? Primeiro de tudo, é que a primeira oração é coordenada. Quando eu falo estudei, isso aqui você entende. Fui mal na prova, isso aqui você entende. Não falta nada, tá? Essa oração poderia existir sozinha, essa oração poderia existir sozinha. Daí ela é coordenada. E quando eu falo eu estudei, eu gero uma pressuposição que é quebrada por isso aqui. Daí coordenada adversativa. Mas, quando eu digo embora tenha estudado, o embora já está com um argumento que esse argumento ele é mais fraco para a tese de que você... para qualquer tese. Porque quando você fala embora, apesar de, conquanto, você já dá para o seu leitor a concessão de que aquilo não aconteceu. Iago, mas como isso funciona? Quando eu digo qualquer coisa do tipo, embora eu tenha gostado do filme, você já sabe que vai vir uma crítica. Embora eu goste muito de você, Iago, vai vir uma crítica. Então, o embora, ele é só um permeio e ele já concede para o ouvinte ou o leitor que vai vir alguma coisa no sentido contrário. Então, diferente da adversativa que quebra uma expectativa, o embora já quebra a expectativa de cara. A adversativa não. Eu primeiro gero uma expectativa, depois eu coloco uma adversativa que quebra isso. A concessiva, eu já concedo para o meu ouvinte a noção de que alguma coisa vai dar errado. O que eu tenho aqui não foi suficiente para isso aqui não acontecer. Por isso, embora é o argumento mais fraco aqui. Imaginem a seguinte situação. Você tem uma menina que foi mal na prova e que tem um pai muito austero. Então, a mãe precisa dar essa notícia para o pai. O que ela vai falar para tentar defender argumentalmente a filha? Olha, amor, ela foi mal na prova, tá? Mas ela estudou. O mas tá com o argumento mais forte. Ela quer chamar atenção pro mas. Agora, o que o pai vai virar e falar? Não interessa. Embora ela tenha estudado, ela foi mal na prova. Ele tá dando ênfase nisso aqui, ó. Isso aqui ele tá considerando como menos importante. Ela vai apanhar. Não batam nas crianças, é só um exemplo, tá bom? Bom, coordenadas alternativas. O que é uma alternativa? A alternativa, quando vocês vão fazer uma prova, é uma opção de escolha. Então, eu dou uma opção de escolha. Você quer isso ou aquilo? Você faz ora isso, ora aquilo. Então, você quer café ou leite?
Quando eu digo isso para você, essa oração existe sozinha e essa também poderia existir sozinha. Essa oração não complementa essa sintaticamente. Então eu tenho o síndito coordenando as duas, colocando as duas no mesmo nível. Coordenada conclusiva é uma conclusão. Normalmente eu tenho pistas. Por exemplo, eu estudei muito. Logo, portanto, assim, eu fui bem na prova. É uma coisa esperada. Se eu estudo diferente da adversativa, eu vou ter uma coisa esperada aqui. Se eu estudo muito, qual é a pressuposição que eu faço? Que eu vá bem na prova. Diferente da adversativa, a conclusiva traz a pressuposição aqui. Tá bom? Ela traz a conclusão. E a última, a explicativa. Isso é muito importante. Não confundam coordenada explicativa com subordinada causal. Do mesmo jeito que eu não posso confundir a coordenada adversativa com a subordinada concessiva, eu não posso confundir a coordenada explicativa com a subordinada causal. Por quê? A subordinada causal é uma causa e ela está subordinada. Então eu tenho um nível acima e um nível abaixo. Eu vou ter uma oração principal e uma oração subordinada, alguma coisa. Ela é um advérbio, tá? Agora, a oração explicativa, ela não é uma causa suficiente. A oração explicativa normalmente vem depois de um imperativo. Ela explica o porquê eu tive alguma opinião acerca de alguma coisa, porque eu disse o que eu disse anteriormente. Então, a oração explicativa está no nível do dizer. É uma justificativa. É uma explicação do porquê eu disse o que eu disse antes. Não é uma causa. Quando eu digo para você vai mal na prova, e eu falo para vocês não chorem, porque eu vou dar outra prova, o fato de eu dar outra prova não é motivo suficiente para você não chorar. Você pode chorar mesmo assim. Isso não é motivo para isso aqui. Isso não é a causa disso. Tá? E você não está chorando porque eu vou dar outra prova. Eu estou explicando porque com essa oração, porque eu vou dar outra prova, porque que eu disse para você não chorar. Eu disse para você não chorar porque eu vou dar outra prova. Eu estou explicando o que eu disse e não apresentando uma causa. Tá? Então a diferença normalmente vai ser isso aqui, ó. Cala a boca que eu tô assistindo a novela. Todo mundo assistiu isso quando ia falar, ouviu isso quando ia falar com a mãe, e a mãe tava à noite assistindo a novela, né? Quando a mãe diz cala a boca que eu tô assistindo a novela, o fato ridículo dela estar assistindo a novela não é motivo suficiente para você calar a boca. Você pode continuar gritando, tá? O que ela quis dizer com que eu estou assistindo a novela, quando ela disse isso, ela está justificando, explicando para você o porquê ela disse cala a boca. Ela não tá dando uma causa de você calar a boca. Ela tá explicando o porquê dela mandou você calar a boca. São coisas diferentes. A subordinada causal apresenta claramente uma causa. E ela não pode existir sem a principal. Quando eu digo não veio ontem porque ficou com gripe, o que eu tenho é isso aqui, ó. Não veio ontem porque ficou doente ou ficou com gripe. Essa oração não existe sozinha. Porque ficou doente não pode ser dito sozinho. Não faz sentido sozinho. Isso não uma complementação, mas um adjunto dessa oração. Ela precisa dessa oração, senão ela não faz sentido. Então, olha, primeiro eu fiquei doente. Como causa, a causa de eu não ter vindo ontem foi que eu não fiquei doente. Como consequência, eu não vim ontem. Então, qual foi a causa, o motivo suficiente de eu não ter vindo? Eu ficar doente. Isso é literalmente uma causa. E aqui eu tenho uma oração que está ordenada abaixo. Ela tem uma principal que está em cima e essa está abaixo. Então eu tenho uma subordinada. Segunda coisa, aqui eu tenho uma causa. Ela não existe sozinha e porque ficou doente é a causa dele não ter vindo ontem. Aqui, olha aqui, cala a boca existe sozinho. E eu estou assistindo a novela, poderia existir sozinho. Então elas têm o mesmo nível. O que está fazendo o que só? Ele está coordenando as duas. E por que isso aqui é uma explicação? Esse eu estou assistindo a novela explica o porquê eu mandei você calar a boca. Normalmente a explicativa é a explicação do porquê eu disse uma ordem. Ou do porquê eu disse uma observação minha para o falante. É a mesma coisa, imagine um contexto que tem duas mulheres passando numa rua qualquer, elas estão andando. E uma delas olha para uma casa que tem muito mato alto e muito lixo na frente da casa. Então ela vira e fala assim para outra: nossa, essa casa está abandonada, porque tem muito mato alto e muito lixo.
Nesse contexto, se vocês focarem para o contexto que ela disse para outra porque tem muito mato alto e muito lixo, para explicar o porquê ela fez a observação, nossa, essa casa deve estar abandonada. Olha o deve, não é motivo suficiente, tá? Isso daí é uma explicação. Agora, se vocês acreditarem que a casa foi abandonada porque tinha muito lixo e começou a crescer muito mato e o dono não deu conta, seria causal. Mas isso daí, esses permeios de uma coisa a outra, vejam, nem sempre é tão simples assim. A gente vai trabalhando ao longo do bimestre. Eu espero que tenha ficado claro. O que eu queria dizer era isso. Bom, um beijo, um abraço, um aperto de mão para vocês. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem.